Olá, dando continuidade às nossas aulas sobre direito de família, nesta aula nós vamos falar sobre o poder familiar constante no nosso Código Civil, que é, portanto, o nosso foco, artigos 1630 ao artigo 1638 e pontuar o poder familiar em se tratando de criança e adolescente com base, portanto, na lei 8.069, justamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando nós falamos de poder familiar, o poder familiar é o poder-dever dos pais em face dos filhos menores, dos filhos incapazes. Uma observação deve ser feita, qual seja, hoje o nome usado poder familiar ele advém da expressão pátrio poder. Então, nós tínhamos a expressão pátrio poder, a patriarcalização, que passou, portanto, a se chamar poder familiar, tendo em vista a igualdade, a isonomia existente, portanto, entre os cônjuges, existente entre os companheiros. Nós temos que lembrar que nós tínhamos o projeto de lei 470 de 2013, Estatuto das Famílias, que já previa e defendia a troca da expressão poder familiar para a autoridade parental. E esta sugestão, ela é ratificada no nosso projeto de lei número 4 de 2025, que tem a finalidade de atualizar o nosso Código Civil. Então, provavelmente, nós teremos a troca da expressão poder familiar para autoridade parental. Futuramente, portanto, acredito que a expressão será autoridade parental. Mas levando em consideração que o poder familiar, talvez futuramente autoridade parental, é o poder-dever dos pais em face dos filhos menores, dos filhos incapazes, a pergunta que se coloca é: quem possui poder familiar, já que nós já sabemos em que consiste? E o artigo 1634 do nosso Código Civil estabelece que esse poder familiar, ele compete aos pais, independentemente da situação conjugal, ou seja, se os pais se encontram casados, se os pais se encontram em união estável, se os pais estão divorciados ou se os pais estão separados judicialmente, antes da emenda 66 de 2010, ou então extrajudicialmente, após, portanto, a emenda. Então, compete aos pais justamente exercitar os seus poderes deveres em face dos filhos menores, independentemente da situação conjugal de ambos. Mas a pergunta que se coloca também é justamente no sentido: se os pais possuem poder familiar, eles exercem esse poder familiar, que é um poder-dever, em face dos filhos, que filhos menores, enquanto, portanto, menores. Nós sabemos que no nosso ordenamento jurídico brasileiro, à luz do artigo 5º caput do Código Civil, a maioridade civil ela é atingida aos 18 anos completos. Portanto, se você não possui 18 anos completos, você é incapaz, absolutamente incapaz, levando em consideração o nosso artigo 3º, se você é menor de 16 anos, ou então relativamente incapaz, à luz, portanto, do artigo 4º, maior de 16 anos, menor de 18 anos, levando em consideração o inciso 1º desse mesmo dispositivo. Então, os pais só possuem poder ou poderes desde que os filhos sejam menores, os filhos, portanto, sejam incapazes. Esse poder familiar, ele é atribuído aos pais. Levando em consideração o nosso artigo
1634, nós temos o artigo 1631. E o artigo 1631 do Código Civil dos Senhores prevê: então o poder familiar compete aos pais. Na falta de um dos pais, e a professora está usando pais lato sensu, né? Expressão lato sensu. Na falta de um dos pais ou impedimento de qualquer um deles, o outro exercerá com exclusividade o poder familiar. Então, na falta ou no impedimento para o exercício do poder familiar, o outro ou a outra exercerá com exclusividade o poder familiar. Eu chamo a atenção para o parágrafo único do artigo 1631. Esse dispositivo estabelece que, se houver uma divergência entre os pais no tocante ao exercício do poder familiar, como nós temos a igualdade existente entre os cônjuges, a igualdade existente na união estável, portanto, entre os companheiros ou companheiras, quem vai decidir é o magistrado. Então é assegurado a qualquer um desses pais bater as portas do Poder Judiciário, recorrer, portanto, ao juiz para uma solução, levando em consideração que os pais não estão convergindo no tocante ao exercício desse poder judicial, poder familiar, perdão. Nós estamos falando aqui do Instituto da Judicialização. A ideia é a desjudicialização, é a fuga do poder judiciário. Mas, nesse caso, a solução legislativa é justamente judicializar para que o magistrado, obviamente, ouvindo os pais, possa decidir. Lembrando para os senhores que o artigo 1632 do Código Civil nos traz uma informação muito importante, ou seja, se os pais eles estão divorciados, se os pais eles estão separados, ou se os pais realizaram a dissolução da união estável, esse afastamento dos pais não pode, não deve afetar os filhos. Os pais continuam com o poder familiar. Na verdade, a separação, o divórcio, a dissolução da união estável não altera as relações existentes entre os filhos. Obviamente que a professora está trabalhando com as relações entre filhos e pais e filhos, portanto, o poder familiar ele está mantido. Uma outra observação deve ser feita, ou seja, sobre o artigo 1633 do nosso Código Civil. Esse dispositivo, ele trata acerca do filho que não foi reconhecido pelo pai. Então, ele não tem nos seus documentos justamente a paternidade. Neste caso, enquanto não houve o reconhecimento da filiação, este menor, este incapaz, ele fica sobre o poder familiar exclusivo da mãe. Agora, se a mãe não reconheceu o filho, porque pode acontecer isso, tanto que nós temos a ação investigatória de maternidade, mas aí então, havendo apenas o reconhecimento paterno, esse mesmo filho fica sob o poder familiar exclusivo do pai. Se a mãe, que detém o poder familiar, não conseguir exercer, atribui-se, portanto, um tutor a este menor. Então, a segunda parte do artigo 1633 traz duas situações. A mãe ela não é conhecida, a mãe não reconheceu X como sendo seu filho. Ou a mãe reconheceu, mas advém uma incapacidade. Se já não tem o pai, há necessidade que se nomeie um tutor. Se tem o pai, esse poder familiar fica exclusivo para o pai. Não havendo, a única solução dada pela lei é a nomeação de um tutor. Quando nós falamos de tutela, artigos 1728,
ao artigo 1766 do Código Civil dos Senhores. A tutela é para menores incapazes. Então, quando não se tem os seus genitores, os seus ascendentes, esse menor, ele é colocado sob tutela e o tutor tem o tutelado, que é o incapaz, chamado também de pupilo. Então, o artigo 1633, ele não deixa em desamparo o menor, o incapaz, que não tem o reconhecimento do seu pai, que também não tem a possibilidade, né, de se ter o exercício da tutela pela mãe, seja porque a mãe não é conhecida ou porque a mãe se tornou incapaz. Nós temos que prestar atenção aqui no artigo 1766. Esse artigo 1766 do Código Civil trata acerca da destituição, né? Será destituído o tutor. Então a gente tem que lembrar do artigo 1633. Quando? Quando esse tutor for negligente, quando esse tutor prevaricar ou quando esse tutor também estiver uma incapacidade. Então esse dispositivo, ele está intimamente ligado ao artigo 1633 do Código Civil. Mas, Daniela, quando nós temos aqui uma destituição do poder familiar, lato sensu falando. Então, poder familiar, quem tem são os pais. O tutor, ele não tem poder familiar. O tutor, ele tem tutela. Então, são coisas díspares. Apenas os pais, repito, possuem poder familiar. O tutor, ele não tem poder familiar, mas ele tem, portanto, a tutela. Exemplos no tocante à destituição do poder familiar dos pais, quando, por exemplo, o menor ele estava submetido a episódios de abandono, de descumprimento aos deveres inerentes ao poder familiar, né? O descuido na criação ou na educação desse menor leva à perda, leva à destituição do poder familiar, seja pelos pais ou então nós falamos a destituição quando o tutor ele está exercendo a figura da tutela. Então nós temos exemplos aqui nesta emenda, de destituição do poder familiar. Outro exemplo nesta outra jurisprudência aqui, né? Conflitos familiares no tocante a pais e filhos. Claro que nós estamos falando de conflitos graves, né? Abuso sexual praticado por algum membro da família leva à perda, à destituição desse poder familiar, a negligência sistemática, a utilização de drogas lícitas ou ilícitas na frente da criança e do adolescente, são exemplos estabelecidos, portanto, nesse julgado, que levam à perda do poder familiar. Mas, uma vez os pais possuindo poder familiar, e repito, o tutor não tem poder familiar, ele tem tutela. O tutor, ele se assemelha aos pais, mas ele não é considerado nem pai nem mãe, mas se assemelha, né? O artigo 1634 do nosso Código Civil, ele está estabelecendo que compete aos pais, independentemente da situação conjugal, se está casado, se está divorciado, se houve a dissolução da união estável, o pleno exercício do poder familiar. E o legislador trouxe em que consiste esse pleno exercício do poder familiar. Então, os pais devem dirigir a criação e educação dos seus filhos menores, não é isso? Os pais devem exercer a guarda unilateral ou guarda compartilhada, conceder ou negar o consentimento para se casarem, idade núbio 16 anos completos, mas você é menor, você é incapaz, então depende de autorização dos seus pais ou então do seu representante, no caso da tutela. Conceder ou negar o consentimento para viagem ao exterior, essa hipótese
ela já constava no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90. Quando nós falamos de ECA, quando nós falamos da Lei 8.069/90, nós devemos lembrar aqui do artigo 83, do artigo 84 desse dispositivo que estabelece que nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos, portanto é absolutamente incapaz, poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos seus pais, ou então dos seus responsáveis, sem uma expressa autorização judicial. O parágrafo, aliás, o artigo 84 desse dispositivo prevê que quando for uma viagem internacional, viagem ao exterior, né, há necessidade que se tenha a autorização desses pais, que a autorização, né, ela deve exigir, quando se tratar de uma viagem ao exterior, a autorização é dispensável se a criança e adolescente, aí nós temos as hipóteses que são raras, a regra geral é justamente a necessidade de autorização. Mas aí nós continuamos então a analisar o artigo 1634. São as situações que competem aos pais enquanto exercendo o poder familiar. O nosso inciso 5, conceder ou negar consentimento para mudarem a sua residência permanente para outro município. Nomear tutor por testamento ou documento autêntico, os pais podem fazer isso, pensando, portanto, que eles vão morrer e deixar seus filhos menores. Inciso 7, representar judicialmente ou extrajudicialmente os seus filhos. Lembramos de novo do artigo 3º e 4º. Absolutamente incapaz, os pais representam os filhos. Relativamente incapaz, os pais assistem os seus filhos, né? Reclamá-los de quem ilegalmente os detenha, busca e apreensão de menores. Nós temos essa possibilidade estampada, permitida pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro, e aí surge o inciso que permite que os pais, né, exijam dos filhos menores obediência, né? Exigir que lhe prestem obediência, respeito e os serviços próprios aqui da sua idade e da sua condição. Nós temos que lembrar aqui justamente da lei do menino Bernardo, que antigamente era chamada de lei da palmada. Os castigos não podem trazer sofrimentos à criança e ao adolescente. Dignidade da pessoa humana, proteção integral aqui da criança e do adolescente. Nós não podemos ter castigos físicos, tratamento cruel, tratamento degradante em face, portanto, dos filhos menores. Quando nós pensamos no ECA aqui, importante estudar o artigo 18A e o artigo 18B, que a professora trouxe para os senhores a título de exemplo, onde o legislador, no artigo 18A do ECA, estabelece que a criança e o adolescente têm o direito de ser educados, têm direito a cuidados, sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. E aí o parágrafo único ele traz o conceito do que se considera castigo físico, sofrimento físico, lesão, né? Ele traz aqui tratamento cruel ou degradante, exteriorizado, justamente uma conduta que humilhe, que ameace gravemente a criança e adolescente, ridicularize a criança e o adolescente. Então, o artigo 18A estabelece que, para fins da lei, o que se considera um castigo físico, o que se considera um tratamento cruel ou degradante. Já o nosso artigo 18B, também do ECA, ele estabelece que os pais ou os integrantes da família ampliada, que se estende para lá dos pais, os responsáveis, os agentes públicos, os executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa que está encarregada de cuidar de criança e de adolescentes, tratá-los, educá-los,
protegê-los, né? Então aqui nós temos justamente no artigo 18b o que acontece quando nós temos o inverso. Então vale a pena também dar uma olhada nesse artigo 18b. Veja, o poder familiar, que é o poder-dever dos pais em face dos filhos menores, ele pode ser extinto. Obviamente que quando a criança e o adolescente atingem 18 anos, são maiores, são capazes, né? O inciso 3º do artigo 1635 estabelece que haverá extinção do poder familiar. Então, quando os filhos que são menores atingirem a maioridade civil, o legislador estabelece que há extinção do poder familiar. Maioridade extingue o poder familiar. Também haverá extinção do poder familiar pela morte dos pais, ambos, ou do filho. A morte coloca fim à personalidade jurídica. Veja que o legislador estabeleceu dos pais, ambos. Obviamente que se um dos seus pais estiver vivo, ele ou ela exercerá com exclusividade o poder familiar. Agora, vendo a morte do filho menor, também desaparece esse poder familiar. Falávamos da maioridade civil, artigo 5º caput, 18 anos completos, não é? Deixa de existir, extingue-se o poder familiar. Mas, professora, e a emancipação também? A emancipação, ela é uma antecipação da maioridade civil. Uma vez havendo a emancipação, observando o parágrafo único do artigo 5º, as suas hipóteses, haverá a extinção do poder familiar. Finalmente, por decisão judicial, observando o artigo 1638. O artigo 1638 trata justamente da perda do poder familiar, tendo em vista uma decisão familiar, judicial. Então, eu posso ter uma decisão judicial que imponha a perda do poder familiar. Quando eu tenho, quais são os motivos que levam a esta perda, a esta destituição do poder familiar? Quando os pais, ou então um deles, perde o poder familiar. Quando castiga imoderadamente o seu filho, quando deixa o filho em abandono, inciso 3º do 1638, quando pratica atos contrários à moral, aos bons costumes, quando incide reiteradamente nas faltas previstas no artigo 1637, quando você entrega o seu filho de forma irregular para terceiros, para finalidade de adoção, adoção pressupõe judicialização. Né? A adoção pressupõe que se tenha um processo ou um procedimento. Aqui nós podemos falar da adoção à brasileira, não é isso? Então, esse dispositivo ele vai estabelecer quais são as causas que levam à perda do poder familiar. E vem o inciso 1º, que continua, né? Praticar contra alguém, né? Igualmente titular do mesmo poder familiar, o que é homicídio, feminicídio, não é isso? Então, o pai detém o poder familiar em conjunto com a mãe e pratica atos com relação à mãe. Homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave, seguida de morte, não é? O legislador trouxe estupro ou outro crime que envolva a dignidade sexual, sujeita à pena de reclusão, praticar contra o filho ou a filha ou outro descendente, homicídio, feminicídio, lesão corporal, estupro, estupro de vulnerável. Então eu tenho aqui o inciso 2º, alíneas A e B, justamente do parágrafo único do artigo 1638, que prevê essa perda do poder familiar. Atenção para o enunciado 673. Então, o enunciado 673 prevê que na ação que se tenha a destituição do poder familiar, né, desde que a criança ou adolescente se encontre institucionalizado, né, que o MP
né, ele possa recomendar ao magistrado, a título de uma tutela antecipada, que se conceda a guarda provisória de quem seja habilitado a adotar aquela criança, aquele adolescente, né, ao candidato à adoção da criança e do adolescente. O artigo 1637, ele trata da suspensão do poder familiar e não da destituição. Analisando esse artigo, nós observamos que ele não traz um rol taxativo, que ele traz um rol exemplificativo. Quando os pais faltam aos deveres inerentes, arruinando os bens dos filhos, né? Cabe o juiz aí, cuja legitimidade é de algum parente ou então do Ministério Público, de adotar as medidas aí necessárias, medidas que pareçam necessárias para manter a segurança do menor e dos seus bens, inclusive suspendendo a figura do poder familiar. Então eu tenho aqui não a destituição, mas eu tenho a suspensão do poder familiar. O parágrafo único nessa mesma senda estabelece que se suspende igualmente o exercício do poder familiar do pai ou da mãe quando foram condenados, né, um ou outro ou ambos, por uma sentença irrecorrível, a sentença penal irrecorrível, naquela que não cabe mais recurso, em virtude de um crime cuja pena exceda 2 anos de prisão. Então nós temos aqui a possibilidade de se ter a suspensão desse poder familiar. Veja que não é no parágrafo único destituição, né? Veja que no artigo 1637 também há a possibilidade de se ter a suspensão. Nós não estamos trabalhando com a figura da destituição que nós observamos no 1638, observamos no artigo, né, que trata justamente sobre essa destituição. Então nós estamos trabalhando com a figura da suspensão do poder familiar. Observação importante. Não é porque o pai e a mãe que possuem poder familiar contraem novas núpcias ou que estabelecem uma união estável que perderão o poder familiar. Isso não acontecerá, né? Não perde esse poder familiar com relação aos filhos menores, caso se tenha aí um novo relacionamento. E a parte final estabelece que eles possuem direito de exercitar o poder familiar sem a interferência do novo cônjuge, do novo companheiro, né? A figura aqui da madrasta, a figura do padrasto, né? Legislador estabelece, ó, não é porque você, Daniela, que possui poder familiar em face dos seus filhos menores, vai se casar novamente, que você perdeu o poder familiar. O inverso é verdadeiro, não é porque o homem, né, vai se casar novamente, que possui o poder familiar, que vai perder esse poder familiar. O que o legislador está estabelecendo aqui é um cuidado com relação a este filho, né? Então, aqui mencionando que não deve ter nenhuma interferência ligado ao novo cônjuge, ou o novo companheiro, ou a nova companheira, né? É essa a ideia. E se espera o respeito do padrasto, da madrasta, né? O afeto que se tenha. Então, é essa a preocupação do legislador, né? Parágrafo único estabelece que igual preceito ao estabelecido no caput, aplica-se o pai ou a mãe que são solteiros, que se casarem, que se estabelecerem uma união estável. Filhos são para sempre. É essa a ideia do legislador. Lembrando para os senhores da Lei 14.340 de 2022. Essa lei, ela trata dos procedimentos relativos à alienação parental. Então, a Lei 14.320 de 2022, ela alterou a Lei 12.318 de 2010. Também trouxe alterações no ECA, Lei 8.069/90. O que chama atenção aqui? O que chama a atenção é que o texto originário da lei iria prever justamente uma punição quando se tem essa figura da alienação parental, né? Então, nós temos a inversão da guarda, multa,
só que a lei previa suspensão, e veja que a lei usa autoridade parental, né? Então, a previsão aqui, reconhecido a alienação parental de um dos genitores, teria suspensão do poder familiar. Essa suspensão hoje, ela não existe, tá? Mas era uma proposta originária. Quando nós falamos em criança e adolescente, quando nós tratamos de poder familiar, que é o poder-dever dos pais em face dos filhos menores, nós não podemos esquecer do ECA digital, que entrou em vigor no dia 17 de março de 2026. Então, a Lei 15.211 de 2005, que trata justamente sobre o ECA digital, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, que entrou em vigor dia 17 de março de 2026, é algo muito importante, porque estabelece também o cuidado dos pais em face dos filhos menores no tocante aos ambientes digitais. E o professor Flávio Tartucci, ele traz uma questão pertinente na obra dele. Ele menciona o seguinte: como que fica a utilização da imagem dos filhos, obviamente menores, na internet, sobretudo nas redes sociais, com fins econômicos? Será que isso é permitido? Algo para a gente pensar. Será que o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente vai tratar, portanto, sobre isso? Então é algo que os senhores, portanto, devem pensar, devem pesquisar. Quando nós falamos da expressão poder familiar no ECA, em todos esses capítulos, seções, títulos, nós temos aqui tratamento relativo ao poder familiar, né? Então, algo aqui só a título de conhecimento. Falou em poder familiar, você vai ver essa expressão no direito à convivência familiar e comunitária. Você verá quando se fala de tutela, quando fala de adoção, quando se trata da justiça da infância e da juventude, do juiz, da perda e da suspensão do poder familiar, da colocação em família substituta. Então, nós temos capítulos, subseções, seções que vão falar, tratar do poder familiar, afinal, nós estamos trabalhando com criança e adolescente. Só lembrando para os senhores, chegando ao final da nossa aula, que o poder familiar é o poder-dever dos pais em face dos filhos menores. E no tocante a esse tema, nós temos que lembrar do tipo penal dos maus tratos, do abandono material, do abandono intelectual, do abandono moral, da entrega de filho à pessoa inidônea, dos crimes contra a dignidade sexual e também da figura do vicaricídio, tipo penal próprio, artigo 121b do nosso Código Penal. Então, esses 6 tipos são tipos importantes quando nós falamos da nossa matéria, quando nós tratamos aqui da figura do poder familiar. Os pais possuem o poder-dever em face dos filhos, o dever de cuidado, os filhos têm o dever de obediência, os pais possuem o dever de educar os filhos e assim sucessivamente. É isso que eu quero transmitir aos senhores. A professora trouxe para os senhores alguns testes para que você possa testar o seu conhecimento com relação à matéria lecionada. Um abraço para os senhores, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Até mais!